Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar seguimento aqui às questões acerca da Lei 6.530 e também do Decreto 81.871 de 78. Beleza? Paramos aí na questão 64 e agora vamos partir diretamente para as questões, para a questão 65, né? E seguintes. Vamos lá. É correto afirmar que as denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada, dispensada a qualificação do denunciante e acompanhada da indicação dos elementos comprobatórios do alegado. Olha, gabarito da questão, letra A, isso que está lá no artigo 41 do decreto, ok? De fato, vai ter que estar assinado, o denunciante vai ali assinar, mas não há necessidade dele estar fazendo a sua qualificação ali, tá? Basta ele assinar e ali e colocar ali as indicações dos elementos comprobatórios do alegado, né? Então ele vai formar a denúncia ali com essas provas, com esses elementos comprobatórios do alegado, e aí sim essa denúncia será aceita, ok? Beleza, vamos ver o que está errado aqui na letra B. Assinadas, declinada a qualificação do denunciado? Não é dispensada a qualificação do denunciado, tem que ter sim, tá? E acompanhada da indicação de elemento comprobatório do alegado. Então essa aqui está errada, Assinadas e declinada a qualificação do denunciante e do denunciado? Não, do denunciado não, do denunciante sim. Assinadas e acompanhada a indicação dos elementos comprobatórios do alegado. Aqui está errado e essa aqui está errada porque está incompleta, né? Acompanhadas da indicação dos elementos comprobatórios. Não basta, né? Não basta. Também está errado, ok? Gabarito da questão, letra A. Vamos para a questão número 66. Compete a quem representar em juízo ou fora deles os legítimos interesses da categoria profissional dos corretores de imóveis, respeitadas as respectivas áreas de competência. Olha, já vimos bastante essa questão, né? O artigo 7º da Lei 6.530 de 78, ele diz para a gente que tanto o Conselho Regional tanto o Conselho Federal como os conselhos regionais, né, compete a eles representar em juízo ou fora dele os legítimos interesses da categoria profissional de corretores de imóveis, tá? Então, nesse artigo 7º, ele já traz para a gente que a competência dos dois conselhos, tanto do Conselho Federal como dos conselhos regionais, né, tá aí representando os legítimos interesses da categoria, ok? Beleza. Eu queria colocar aqui só para vocês verem como é que cai esse artigo 7º, que além disso na lei, no decreto também traz para a gente, vou colocar aqui, decreto 81.871 de 78, decreto. Lá no artigo 10, inciso 21, ele traz a competência do COFES, tá? Do COFES. Estou na frente aqui não. No decreto 81.871 de 78, também no artigo 16, inciso 14, ele traz uma das competências do CRES, tá? Depois vocês vão dar uma lida, já deram com certeza, para saber as competências, tá? E lá no artigo 10 vai estar como competência do COFES vários incisos lá. E o inciso 21 fala que compete ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis representar em juízo ou fora deles os legítimos interesses da categoria profissional de corretores de imóveis, ok? Também no decreto, lá no artigo 16, inciso 14, vai trazer para a gente essa competência do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, também com a mesma redação
que compete ao Conselho Regional representar em juízo ou fora dele os interesses, os legítimos interesses da categoria profissional de corretores de imóveis, ok? Então fiquem atentos, porque cai demais. Se cair, é competência tanto do Conselho Federal como do Conselho Regional, beleza? Vamos para a questão gabarito aqui. Já estava esquecendo de marcar aqui, gabarito letra E, ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais. Questão número 67. Considerando regras de publicidades impostas ao exercício da profissão de corretor de imóveis, assinale V para as assertivas verdadeiras e F para as assertivas falsas. Então ele está considerando as regras de publicidades, né? Tá. O número de inscrição do corretor de imóveis ou da pessoa jurídica constará obrigatoriamente de toda propaganda. Sim. Bem como de qualquer impresso relativo à atividade profissional. Lembre-se disso. Todo número de inscrição, toda publicidade feita pela pessoa física ou jurídica tem que conter o número de inscrição, tá? Nós vamos ver bem detalhado como é que isso funciona na resolução 1065 de 2007, como é que são as regras certinho de publicidade, mas já gravem isso aí, porque isso aqui já está na lei, né? Vou colocar aqui, está no artigo 4º do decreto, tá? Do decreto. Essa aqui está verdadeira, sim, todo número de inscrição. Constará obrigatoriamente qualquer propaganda, tá? Item 2, então está verdadeiro. Item 2. Somente poderá anunciar publicamente o corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, que tiver contrato escrito de mediação ou autorização escrita para a alienação do imóvel. Correto, né? Correto. Isso aqui está lá no artigo 5º do decreto. É obrigatório esse contrato escrito para a intermediação do imóvel, tá? Essa aqui está verdadeira. Depois dá uma lida lá no artigo 5º do decreto, que traz pra gente isso aí, ok? Item 3. Anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem mencionar o número do registro. Sem mencionar não, né? Tem que mencionar para ser uma regra, né? Essa aqui está errada. Essa está errada, tá? Essa está errada. Eu vou colocar aqui que esse item aqui, tá? Trata-se de uma infração, tá? Infração disciplinar, tá lá no artigo 38, inciso 6 do nosso decreto, ok? Bem tranquilo. Então aqui é falsa, gabarito da questão, letra B de bola, bem tranquilo essa aí. Vamos para a questão número 68. Conselho Federal de Corretores de Imóveis concede foro na capital da República e jurisdição em todo o território nacional. Possui quais finalidades em face do exercício da profissão de corretores de imóveis? Tá, vamos lá. Eu queria primeiramente falar para vocês que o COFES e os CRECES são órgãos de disciplina e, vou colocar aqui, fiscalização. Professor, mas a questão não está pedindo isso não, tá não. Não tá não. Mas eu quero que vocês não confundam quando falar dos órgãos, né, dos conselhos acerca de órgãos, que eles podem querer confundir com as finalidades, tá?
Então lembre-se, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, os conselhos regionais de corretores de imóveis, todos são órgãos de disciplina e fiscalização. Ponto. Vamos lá. Está querendo agora as finalidades do Conselho Federal. Olha, o COFES, as finalidades do COFES está no artigo 7º do decreto, tá? Do decreto. Vocês vão dar uma lida lá e vão ver que lá fala que as finalidades do Conselho Federal de Corretores de Imóveis tem por finalidades orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da profissão de corretores de imóveis. Ok? Beleza. Gabarito da questão, letra E. Tá? Não tem essa representação, punição, representação, inscrição também não. Tá? Ok. Punição aqui. Então, gabarito da questão, letra E. Não confundam finalidades com os tipos de órgãos. Tá? Os órgãos, os COFES e o CRES são órgãos de disciplina e fiscalização. A finalidade do COFES é orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da profissão de corretores de imóveis. E a finalidade do CRES? A finalidade do CRES, dos CRESs, vou colocar aqui, tá lá no artigo 13 do decreto. Artigo 13 do decreto, tá? Artigo 13 do decreto. Lá fala, peraí, deixa eu colocar aqui, que os conselhos regionais de corretores de imóveis têm por finalidade fiscalizar o exercício da profissão de corretores de imóveis, ok? Então, gravem isso, tá? Eles são órgãos de quê? São órgãos de disciplina e fiscalização. Tanto o COFES como o CRES são órgãos de disciplina e fiscalização. Tranquilo. Ah, mas eu quero saber as finalidades. Finalidade do COFES: orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da profissão de corretores de imóveis. E a finalidade dos conselhos regionais: fiscalizar a profissão, o exercício da profissão de corretores de imóveis. Ok? Depois dá uma lida no artigo 7º e no artigo 13 do decreto. Beleza, ótimo. Vamos para a questão 69. Os conselhos regionais, cuidado na hora da prova para não confundir, tá? Os conselhos regionais, com sede e foro na capital do estado ou de um dos estados ou território, a critério do Conselho Federal, possui por competências as assertivas abaixo, exceto, então ele está querendo uma que não é competência do Conselho Regional. Fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição. Olha, isso aqui é sim uma competência do Conselho Regional, ok? Vou colocar um certinho aqui, porque é competência do Conselho Regional fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição. Bem tranquilo, né? Vamos ver aqui. Cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho Federal. Bem tranquilo também. Bem tranquilo, né? Cabe sim ao Conselho Regional fazer cumprir essas resoluções do Conselho Federal, ok? Letra C. Decidir sobre pedidos de inscrição dos corretores de imóveis e de pessoas jurídicas. Olha, cabe sim, é competência do CRES, né? Dos CRESs aí, decidir sobre essas inscrições, tá? A pessoa física vai lá no CRES, vai solicitar a sua inscrição, vai dar entrada no processo de inscrição, e é no próprio Conselho Regional que vai estar ali, vai processar essa inscrição e depois aprovar ou não a inscrição através do plenário do CRES, tá? Então é tudo resolvido nos conselhos regionais, por isso é sim uma competência do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. D. Baixar normas de ética profissional. Veja, essa aqui é uma competência
do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, tá? E é exclusiva, uma competência do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, tá? Portanto, o gabarito dessa questão é a letra D. O CRES não tem competência, os conselhos regionais não têm competência para baixar normas de ética profissional. Essa é uma competência do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, tá ok? Beleza. Vamos ver a letra E. Representar em juízo ou fora dele, na área de sua jurisdição, os legítimos interesses da categoria profissional. Essa aqui também está certa. É uma competência sim. Competência do CRES, do Conselho Regional, mas também uma competência do COFES. Já vimos, né? Já vimos isso aqui. Ótimo. Depois vocês vão lá dar uma olhada no artigo 16, tá? do decreto. Vai falar das competências dos conselhos regionais, ok? E vocês não vão encontrar lá o gabarito da nossa questão, que é baixar normas éticas profissionais. Isso aí você vai encontrar no artigo 10, que trata das competências do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Beleza? Ótimo. Vamos para a questão número 70. Questão número 70. O exercício do mandato, considerando as disposições do decreto 81.871, tá? Julguem os itens. O exercício do mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis não exige gozo dos direitos civis e políticos. Não exige? Exige sim, né? Exige. Essa aqui está falsa. Essa aqui está falsa. Vou colocar aqui, porque isso está lá no artigo 21, inciso 2, ok? Exige sim o gozo dos direitos, não só dos direitos civis e políticos, mas também dos direitos profissionais, tá? Tá lá no artigo 21, inciso 2, ok? Item 2. A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis somente ocorrerá por superveniência de causa de que resulte o cancelamento da inscrição. Somente não. Ela ocorrerá por superveniência de causa que resulte o cancelamento da inscrição. Eu vou até colocar aqui, além dessa superveniência de causa que resulte o cancelamento da inscrição, ainda temos, vou colocar aqui, ainda temos a renúncia, vimos lá, né? A renúncia. Vimos também condenação. A pena superior, tá? Esse aqui é o superior a 2 anos. Número 3, eu coloquei aqui, destituição do cargo, função, tá? Deixa eu ver, eu coloquei aqui, vou colocar aqui improbidade, senão vai ficar muito, colocar o artigo inteiro fica muito grande, mas vocês vão dar uma lida lá, relacionada a improbidade administrativa, ok? Beleza. E também por ausência sem motivo justificado, ok? Beleza, ótimo. 3 sessões, vou colocar 3 sessões consecutivas ou 6
intercaladas. Intercaladas em cada ano. Em cada ano. Beleza? Essas são as hipóteses de perda ou perda ou extinção do mandato de membro dos conselhos, tá? Tanto federal como regional. Então não é somente essa superveniência de causa, não. Vou colocar aqui falso, tá? Isso está lá no artigo 22, que foi o que eu acabei de escrever aqui resumidamente. Vocês vão dar uma lida nele lá, direitinho, tá? Lembrando que essa improbidade administrativa aqui, que eu coloquei relacionada à improbidade administrativa, ela tanto é improbidade administrativa pública ou privada. Então, por isso que eu preciso que vocês deem uma lida nesse artigo 22, ok? Vamos para o item 3 aqui. O exercício simultâneo, temporário ou definitivo da profissão em área de jurisdição diversa do Conselho Regional onde foi efetuada a inscrição originária do corretor de imóveis ou da pessoa jurídica, fica condicionado à inscrição e à averbação profissional nos conselhos regionais que jurisdiciona as áreas em que exerce as atividades. Olha, isso aqui está correto, tá? Correto. Isso está no artigo 30 do decreto, ok? Aqui ele está falando em exercício simultâneo, temporário ou definitivo, né? O temporário aqui é o exercício eventual, né? E o definitivo aqui seria secundária, tá? Secundária. Nós vamos ver isso direitinho lá na resolução 327, que trata das inscrições, ok? Bem detalhadamente. Então, isso aí está no artigo 30, bem tranquilo. Pode sim, tá? Pode sim exercer aí o exercício aí simultâneo temporário, tá? Ou definitivo, né? Na jurisdição diversa. Depois vocês dão uma lida lá no artigo 30. Vamos detalhar isso no módulo da resolução 327, que trata das inscrições, ok? Beleza, ótimo. Vamos ver o próximo item. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional constitui condição para o exercício da profissão de corretor de imóveis. Essa aqui está verdadeira, tá? Está lá no artigo 34 do decreto com essa mesma redação, ok? Mesma coisa. Bem tranquilo. Então, o pagamento dessa anuidade ao Conselho Regional, como diz o artigo 34 do decreto, constitui sim uma condição para o exercício da profissão de corretores de imóveis, tá? Próximo item, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis serão a única e definitiva instância nos assuntos relacionados com a profissão do seu exercício. Olha, essa aqui está errada. Vou colocar aqui o F, Conselhos Regionais serão a única e definitiva instância nos assuntos relacionados à profissão do seu exercício. Não serão a única. Vou até tirar isso aqui, ó, e colocar aqui, ó. O conselho, vou mudar aqui para vocês entenderem, tá? O Conselho Federal é assim que está na lei. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis será a única? Não. Será a última. A última. Olha que legal que eu estou fazendo para vocês aqui. Será a última e definitiva instância nos assuntos relacionados com a profissão e seu exercício. Isso aqui nós vimos, princípio, é um dos princípios, princípio da dualidade de instâncias, tá? Aqui teremos o CRES em primeira instância e o COFES em segunda instância, nada mais, apenas isso. Então,
Se ele tivesse colocado aqui, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis será a última e definitiva instância nos assuntos relacionados com a profissão de corretor, com a profissão e o seu exercício. Aí estaria certo, tá? Mas aqui ele colocou que os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis serão a única e definitiva? Não. Dualidade de instâncias, tá? São duas instâncias. A primeira instância nos Conselhos Regionais, a segunda instância no Conselho Federal. Vamos detalhar isso também, principalmente na resolução 146, tá? Mas aqui também vocês conseguem ter uma noçãozinha boa, né? Porque está lá no decreto, ok? Vamos para o próximo item. A violação do sigilo profissional, embora configure ilícito penal, não enseja infração disciplinar por parte do corretor. Não, enseja sim infração disciplinar, tá? Está lá no artigo 38, inciso 7. Inciso 7, tá? Que fala sim que a infração disciplinar é a violação do sigilo profissional. Essa aqui também está falsa. Essa aqui está falsa. Ok? Ótimo. Então aqui ficou FF, VV, FF. Gabarito, FF, VV, FF. Gabarito, letra E de escola. Boa, questãozinha boa, viu? Essa aqui, número 70. Vamos para a questão número 71. De acordo com a Lei 6.530, que dá nova regulamentação à profissão de corretores de imóveis e disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização, assinale a afirmativa incorreta. Então aqui ele está querendo a incorreta. As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis deverão ter como sócio gerente ou diretor um corretor de imóveis individualmente inscrito. Olha, essa aqui está correta. Ele quer errada, né? Essa aqui está correta. Isso está lá no artigo 6º, parágrafo 1º da lei, tá? Da lei. Ok. Tá certinho. B. Ao corretor de imóveis, a corretor de imóveis e a pessoa jurídica inscrito nos órgãos de que trata a presente lei é permitido auxiliar por qualquer meio facilitar o exercício da profissão aos não inscritos. Não é permitido, é vedado. Permitido não, é vedado. É vedado auxiliar ou por qualquer meio facilitar o exercício da profissão. Isso está lá no artigo 20, inciso 2º, tá? Da lei. Tá? Não é permitido auxiliar. Então, gabarito da questão, letra B de bola. Já achamos aqui que ele fala que é permitido, mas não. É vedado auxiliar ou por qualquer meio facilitar o exercício da profissão aos não inscritos, né? Letra C. Compete ao Conselho Regional aplicar aos corretores de imóveis e pessoas jurídicas as seguintes sanções disciplinares. Vamos lá. Advertência verbal, ok. Censura, ok. Multa, ok. Suspensão da inscrição até 90 dias, ok. Cancelamento da inscrição com apreensão da carteira profissional, ok. Tudo certinho aqui. Essa aqui também está correta. Está lá no artigo 21 da lei, tá? Da lei. As sanções disciplinares, ok? Letra D. A multa poderá ser acumulada com qualquer outra penalidade e, na hipótese de reincidência da mesma falta, aplicar-se-á em dobro. Artigo 21 também, tá? Só que aqui está no parágrafo 3º da lei. Bem tranquilo, essa aqui está correta. A multa, sim, é a única dessas infrações, advertência verbal, censura. Então, a multa pode ser aplicada com a advertência verbal, a multa pode ser aplicada com a censura, juntamente com a censura, pela mesma pena, né? A multa pode ser com a suspensão, pode receber uma suspensão da inscrição e receber uma multa junto,
ok? Beleza, beleza, beleza. Questão número 72. Questão número 72. Constitui infração disciplinar por parte do corretor de imóveis, exceto... Então ele quer uma que não é uma infração disciplinar. Olha, essas infrações disciplinares já vimos, né? Vou até colocar aqui em cima, que está lá no artigo 38 do decreto, tá? Do decreto. Ótimo. Depois vocês vão dar uma lida lá, que aí vocês vão saber resolver bem tranquilo isso aqui. Vamos lá. Letra A. Anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento não escrito. Isso aqui é sim uma infração disciplinar, tá? Vou colocar aqui. Tá lá também, todos aqui vão estar no artigo 38 do decreto, tá? Vou colocar aqui, inciso 4. Inciso 4. Fazer anúncio impresso relativo à atividade profissional sem mencionar o número de inscrição. Isso aqui também é uma infração disciplinar. Tá lá no inciso 5. Letra C. Recusar a apresentação da carteira de identidade profissional quando couber. Isso aqui tá no inciso 13, tá? Tá no inciso 13. Também se trata de uma infração disciplinar. Portanto, o gabarito da questão deve ser a letra D. Prestar contas ou dar recibo de quantia ou documento que lhe tenha sido entregue de qualquer título. Isso aqui não é. Isso aqui é vou colocar até aqui, ó. É um dever do corretor de imóveis. Do corretor de imóveis, ok? É um dever do corretor de imóveis. Ele tirou a palavrinha aqui, que é deixar. Essa palavra ficava aqui no início. Deixar de prestar contas ou dar recibo é sim uma infração, tá? Mas como ele tirou a palavra deixar, ficou prestar contas ou dar recibo da quantia ou documento que lhe tenha sido entregues a qualquer título. Portanto, gabarito, letra D. Questões aí bastante bacana de fazer, tá? De treinar. Tem algumas aí que tratam até de mais de um assunto. Então, vamos finalizando essa aula por aqui, para a gente continuar na próxima, tá? Já deu tempo aqui. E leiam bastante a lei, pegam o PDF, façam as questões, para depois vir assistir as videoaulas aí, para a gente estar corrigindo, ok? Então, um forte abraço e espero vocês na próxima aula. Valeu!